Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar um ciclo de revisões do Enem. Então, nós vamos preparar algumas aulas de acordo com alguns objetos de conhecimento que dê sequência ao que nós já trabalhamos durante essas aulas remotas, mas que possa fazer com que vocês não só revisem esses conteúdos, mas possam retomar também alguns conceitos trabalhados no ensino fundamental ou nos anos anteriores agora do ensino médio, que possa estar dando suporte e quem sabe aí auxiliando a cada um de vocês a fazer o melhor na prova do Enem e também nos seus estudos em casa. Então, eu trago para vocês aqui um levantamento que foi feito que diz quais questões já caíram com maior frequência no Enem e que vocês precisam estar atentos. Que é grandezas e proporções, regra de 3, como o primeiro conteúdo cai com a maior frequência. Não só cai em matemática, como também cai em outras avaliações, em outras áreas de conhecimento. A matemática básica com porcentagem, matemática financeira com juros, problemas de lógica, problemas de montagem e resoluções de questões com equações, estatística com medidas de tendência central e interpretação de gráficos também, produtos de probabilidades e probabilidade condicional e geometria plana, áreas de superfície planas, polígonos e funções de primeiro e segundo grau. Essas questões aqui são as que ocorrem com maior frequência. Eu trago aqui para vocês até esse levantamento aí. Números e operações ocupa o primeiro lugar com 34,6% das questões que já caíram nos últimos Enem, desde quando ele foi instituído aí como um exame nacional do ensino médio, onde razão e proporção é o conteúdo, o objeto de conhecimento que aparece aí com o maior percentual de questões nas últimas provas. Depois de números e operações, nós temos aqui 26%, 26,1% da prova com geometria e grandezas e medidas. Temos aí 18% apenas com álgebra e funções. Nós temos expressões algébricas, funções afins, função quadrática, função logarítmica. Para cada uma dessas aqui a gente tem um percentual de questões que já caíram no Enem. E 21,3% ocupa aí as questões de estatística e probabilidade. Então, por esse parâmetro aí, a gente tem que ver que, assim, quando o nosso tempo é curto e pelas afinidades que se tem em relação à área de matemática, o aluno que tiver, assim, maior probabilidade de conseguir ter êxito na prova, ele pode estar levando em consideração esse quadro estatístico aí para poder realmente se dedicar o máximo possível naquelas questões em que ele sabe que sempre aparece um número maior de questões na prova e que ele possa também estar considerando aí as facilidades em termos de compreensão sobre esses objetos de conhecimento e fazendo esse paralelo de se dedicar conforme esse levantamento, ele consegue realmente também se sair bem, ter uma boa porcentagem de acertos na prova. Então, nós vamos fazer aí agora algumas questões envolvendo o objeto de conhecimento que nós vimos que cai com maior frequência nas provas do Enem, que é razão e proporção. Esse levantamento também foi feito pelos professores de matemática do site professoresdematemática.com.br, em que traz não só esse levantamento, como uma série de questões em que vocês podem estar praticando, exercitando aí, desde o nível fácil ao nível difícil das questões que você tem aí no Enem. Essa, por exemplo, você está aqui com F, é porque essa questão lá no site ela é considerada como uma questão fácil. Quando caiu na prova, no ano de 2018, um número expressivo de alunos acertaram. Então, o que classifica as questões como fácil, médio ou difícil é pelo total de acertos em que a prova tem no final do exame. Então, nesse caso, nós vamos resolver essa questão e as outras que eu fiz uma seleção aí para auxiliar vocês. A figura a seguir representa parte da planta de um loteamento, em que foi usado a escala 1/1000. O que significa isso? A escala que tem aqui 1/1000 é que se no papel eu a represento por 1, no tamanho real, a cada 1 centímetro que se tem, nós vamos ter 1000 centímetros, que é o tamanho real.
Eu falo centímetro porque é o que nós estamos vendo aqui na escala. Então, no centro da planta da área circular, com diâmetro de 8 centímetros, foi destinada para a construção de uma praça. O que a questão quer? Até aqui, a prova do Enem é composta por enunciado. O enunciado são as informações em que ele apresenta dentro de um contexto. Ele coloca uma questão que contextualize o ensino da matemática e mostre a aplicação desse ensino. E depois vem um comando. Olha o comando aqui embaixo. Diante desse contexto, que ele lhe dá a escala de 1 para 1000, e ele diz que o diâmetro dessa praça circular ele tem 8 centímetros, a questão pede para que você represente esses 8 centímetros, determine esse diâmetro em forma de metro. Então, se eu sei que a escala é de 1 para 1000, nós temos o quê? Que 8 centímetros que está no papel, no tamanho real, é o mesmo que 8.000 centímetros. Só transformei de acordo com o que está no enunciado, a escala. A cada 1 centímetro equivale a 1.000 centímetros no tamanho real. Como a questão está pedindo em metros, olha aqui o comando, qual é o tamanho em metros? É só transformar os centímetros em metros. Eu lembro lá daqueles conteúdos do ensino fundamental. Daí agora basta você fazer o quê? Você precisa transformar centímetros em metros. A cada 100 centímetros você não tem 1 metro? Então, para transformar centímetro em metro, é só dividir por 100. Então, eu pego 8.000, divido por 100, equivale a 80 metros. E a opção correta, letra D. Bastava o aluno aí fazer só a transformação do que está da escala para o tamanho real, que é a cada 1 centímetro equivale a 1.000 centímetros no tamanho real. Como o diâmetro da praça equivale a 8 centímetros, transformei. 8 centímetros do papel é o mesmo que 8.000 centímetros no tamanho real. Mas como a pergunta está sendo feita aí, querendo que você determine o diâmetro em metros, eu só fiz transformar os centímetros em metros. 8.000 centímetros é o mesmo que 80 metros. Olha a outra questão que caiu também no Enem de 2018. O presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustíveis de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi o seguinte: o carro 1 desloca 195 km e consome 120 litros de combustível. Já o carro 2, ele consegue fazer um deslocamento de 96 km, consumindo 12 litros de combustível. O carro 3 faz um deslocamento de 145 km e consome 16 litros de combustível. E o carro 4 desloca 225 km com um consumo de 24 litros de combustível. E para finalizar, o carro 5, que faz um deslocamento de 65 km consumindo 8 litros de combustível. Até aí só enunciado. O que é que o questão quer no problema? Para renovar a frota com um modelo mais econômico, em relação à razão de quilômetros rodados por litro, ele quer o mais econômico em relação a essa razão. A razão entre quilômetros rodados por litro. Devem ser comprados carros de quais modelo? Bom, vamos ver o modelo do carro 1. O carro 1 ele desloca 195 km com 20 litros. Então a razão é essa, é dividir o quilômetro rodado pelo litro. 195 dividido por 20, eu consigo fazer aí 9,75. Ou seja, com 1 litro desse combustível, eu consigo rodar 9,75 km. Já com o carro 2, se eu dividir no carro 2 os 96 km pelos 12 litros consumidos, 96 dividido por 12 dá 8. Então significa que eu só consigo fazer 8 km a cada 1 litro desse combustível com o carro 2. Já com o carro 3, se você pegar no carro 3 os 145 km e dividir pelo consumo, 145 dividido por 16 dá 9,06. O mesmo eu faço com o carro 4, 225 km dividido por 24, 9,375. E com o carro 5, 65 km com 8 litros. Então, 65 dividido por 8, 8,125. Com isso, nós conseguimos agora olhar todas as razões e aquela que é a maior é a razão do carro 1. É a que consegue fazer o maior número de quilometragem com 1 litro de combustível. Então, esse é considerado o carro mais econômico. Então, a resposta correta, a letra A.
Gente, mais uma vez, uma questão muito simples de razão e proporção. É só você dividir o que a questão pede, as razões entre o que o problema pede. Se é em relação ao carro mais econômico, ele lhe dá qual é a razão que deve ser feita. É a razão entre os quilômetros rodados pelo litro consumido. Bom, aqui a gente vai ver agora a questão de 2019, que também envolve razão e proporção. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado nesse quadro. Ó. A unidade de medida que nós temos aqui, deixa eu colocar aqui o marcador, a unidade de medida polegada, e aí qual o valor que ela tem, né? Em centímetros é 2,54 centímetros. Jarda equivale a quanto? A 3 pés. Então, como é que eu faço? O que é que a questão pede? Assim, um pé em polegada equivale a quanto? Isso aqui é o comando. Ele dá os enunciados, falando sobre o sistema decimal, o sistema métrico decimal. Lhe dá aqui uma tabela de algumas unidades de medidas que são muito utilizadas, como polegada, jarda, e depois pés. E depois pede para que você transforme um pé em polegada. Bom, pelas informações que eu tenho aqui, pés, 3 pés equivale a jarda. Então, eu tenho que transformar o que eu tenho aqui como informação da jarda para pés. Vamos ver? Ó, uma jarda equivale a 0,9144 metros. Quase aproximadamente 1 metro, né? Para transformar essa jarda em centímetros, o que é que eu faço? Eu vou transformar, para ficar mais fácil de trabalhar, eu transformei metro em centímetro. 1 metro para transformar em centímetro eu multiplico por 100. Sempre que eu quero transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, para multiplicar aqui por 100, só é aumentar a vírgula duas casas, vai ficar 91,44 centímetros. Ou seja, uma jarda equivale a 91,44 centímetros. Daí, eu só fiz dividir por 3. Por quê? Se eu sei que uma jarda equivale a 3 pés, para saber quanto equivale um pé, eu divido 91,44 centímetros por 3. 91,44 dividido por 3 vai ser o valor de um pé. Então, nesse caso, um pé equivale a 30,48 centímetros. E é dessas medidas, a questão tem aí transformando o centímetro agora, transformando o pé em polegada, porque é o que a questão pede, para transformar os pés em polegadas, o que a gente faz? Polegada não tem 2,54 centímetros. Se eu sei que um pé tem 30,48 centímetros, para transformar em polegada, eu divido por 2,54, porque a cada 2,54 centímetros eu tenho uma polegada. E aí, nesse caso, 30,48 dividido por 2,54 dá 12. E assim a gente encontra a solução desse problema. Só que aqui nesse caso está 12 centímetros. Então a resposta é a letra D. A gente usa muito, inclusive, polegadas quando se trata de quando vai medir telas de celular, telas de TV, que é pela diagonal, né? Você mede a diagonal de um canto a outro da sua tela da TV ou do seu notebook para saber as polegadas daquela tela. Só que aí você sabe que quando você mede essa diagonal, ela vai estar em centímetro. E aí você só vai transformar para polegada, dividindo o valor que deu em centímetro por 2,54. E aí você consegue saber quantas polegadas tem a tela desse aparelho que você está medindo. Seja TV, como falei, o celular ou notebook. Mais uma questão envolvendo aí razão e proporção, considerada também nível fácil, olha aqui o F. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa por pão. Olha, massa de fibra por massa de pão. Essa é a concentração, essa é a razão que está se fazendo a verificação. A marca A, 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Já a marca B, desse pão integral, tem 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. A marca C tem 5 gramas de fibra para cada 100 gramas de pão. A marca D, 6 gramas de fibra para cada 90 gramas de pão, enquanto a marca E são 7 gramas de fibras para cada 70 gramas de pão.
recomenda-se, olha aqui o comando, recomenda-se a ingestão do pão que concentrar a maior, que possuir a maior concentração de fibras. Bom, qual é a marca que eu devo escolher? Se eu quero a maior concentração de fibra, eu posso usar razão e proporção. A marca A não são 2 gramas de fibra para cada 50 gramas de pão? Essa fração eu simplifico por 2, é numerador e denominador. Aí eu vou ter aqui que eu vou ter 1 grama de fibras para cada 25 gramas de pão. Já a marca B, eu tenho 5 gramas de fibras. Olha aqui a marca B, são 5 gramas de fibras para cada 40 gramas de pão. Fazendo a proporção aí, eu posso simplificar numerador e denominador por 5. Aí eu vou ter 1 grama de fibra para cada 8 gramas de pão. Nem precisa efetuar a divisão aí para transformar em decimal. Dá para a gente fazer a comparação por essa fração unitária, que é quando o numerador é igual a 1, né? A marca C, nós temos aqui na marca C 5 gramas de fibras para cada 100 gramas de pão. Simplifico também numerador e denominador por 5, vai ficar 5 dividido por 5 e 100 dividido por 5 dá 20. Ou seja, eu vou ter 1 grama de fibras para cada 20 gramas de pão. Já a marca D, eu vou ter 6 gramas de fibras para cada 90 gramas de pão. Simplificando por 6, vai ficar 1 grama de fibras para cada 15 gramas de pão. E na marca E, nós vamos ter 7 gramas de fibras para cada 70 gramas de pão. Simplificando o numerador e denominador por 7, vai ficar 1 grama de fibra para cada 100 gramas de pão. Olhando essas concentrações, o que nós vamos ter 1 grama de fibra para o menor gramas de pão que nós temos aí no problema é a marca B. Ela concentra mais gramas de fibra porque é para uma quantidade menor de gramas de pão. Então, quanto menos pão eu tiver para cada grama de fibra, significa que eu vou ter a maior concentração de fibra, não é? Então, nesse caso, a letra B é a resposta, ou a marca B é a que concentra mais fibras para a maior concentração de fibra por massa de pão. Por hoje é só. Trago essas questões só para deixar vocês um pouquinho aí mais animados em perceber quanto é fácil as questões de matemática e que se a gente pegar essas questões que a gente viu durante toda a educação básica, fazer realmente um levantamento das questões dos anos anteriores do Enem e com isso a gente começar a fazer um exercício em casa de separando essas questões de acordo com cada objeto de conhecimento e tentando fazer, vocês vão perceber que elas são muito simples e que não dependem apenas do conteúdo que vocês deveriam ter visto esse ano, ou que alguns ainda realmente não conseguiram fechar todos os objetos de conhecimento, seja por qual foi a dificuldade encontrada, por tantas limitações que tivemos esse ano. Porém, lembrem que tudo que vocês acumularam durante toda a educação básica, esses conhecimentos, eles serão avaliados no Enem e que não dependem apenas do que vocês viram esse ano. Depende muito de vocês retomarem aqueles conhecimentos que vocês já adquiriram em todo o estudo da educação básica e que eu tenho certeza que vocês, fazendo esses exercícios, vocês vão relembrar e vão aí realmente aprimorar essas práticas, relembrar algumas regras e algumas técnicas que vão auxiliar bastante para a resolução de questões como essas. Na próxima semana a gente tem mais, fazendo seleção de questões como esse, que eu fiz o levantamento para vocês de acordo com a fonte do site que a gente viu esses gráficos, pela quantidade de questões que caem nos últimos anos, e eu poder realmente estar auxiliando vocês para se preparar ainda mais para essa prova. Boa semana para todos e até a próxima aula.